Então, João capítulo 13, a partir do versículo 34, diz assim a palavra de Deus: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Amém? Queridos, um texto muito forte para quem realmente tem a vida cristã como um projeto de vida. Para quem não tem o cristianismo como um projeto de vida, você pode descartar tudo que eu vou falar aqui, mas é meio que antagônico você estar aqui hoje à noite e você não ter o cristianismo como um projeto de vida para você, não é? Talvez se eu estivesse pregando numa praça, onde pessoas, que estariam ali sem a intenção de ouvir uma palavra de Deus. Estamos numa igreja e nós entendemos que quando alguém vem à igreja, no mínimo ela quer conhecer e aprender um pouco mais de Deus. O maior desafio que um cristão tem sobre a terra, no meu entendimento, através das escrituras, é andar em amor. Eu digo andar em amor e não simplesmente amar. Há uma diferença entre andar em amor e simplesmente amar. Andar no amor de Deus é a mais importante faceta da vida cristã. Andar no amor cristão é o maior desafio para aquele que quer ser um discípulo de Cristo. Para quem quer ser crente, talvez esse não seja o maior desafio, porque crente, a Bíblia diz que até o diabo é. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece, ele só não obedece. O que nos torna um discípulo de Cristo, o que nos torna um cristão, não é simplesmente acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, não é simplesmente vir ao um culto todos os domingos, não é simplesmente eu acreditar que Jesus realmente nasceu, morreu na cruz, não é simplesmente eu celebrar o Natal, Jesus nasceu, não. É eu me tornar um seguidor, um discípulo de Cristo. Isso me torna um cristão. Eu nem gosto de usar o termo crente. Para mim, o termo adequado para quem é um seguidor de Cristo é cristão, é um discípulo de Cristo. E andar em amor é o maior desafio para quem quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Somente um cristão, alguém comprometido a ser semelhante a Cristo, somente alguém que tem o compromisso em ser semelhante a Cristo acima de qualquer outro compromisso, somente alguém que nasceu de novo pelo poder da palavra e pelo poder regenerador do Espírito Santo pode alcançar esse estilo de vida, andar no amor de Cristo. Alguém que não teve a experiência do novo nascimento, ele não consegue. Alguém que não conhece a Deus verdadeiramente, ele não consegue. Nós vamos ver isso na Bíblia. Esse texto, ele não nos fala de uma sugestão que Jesus nos deu. O texto não diz assim: olha, eu sugiro que vocês amem uns aos outros. Não. Esse texto fala de um mandamento. E qual é a diferença entre uma sugestão e um mandamento? Uma sugestão, ela não passa de uma tentativa de nos influenciar com um conselho. Uma sugestão, ela não passa, de uma tentativa de nos convencer acerca de algo, sem o qualitativo, sem o imperativo de autoridade. É um conselho, uma sugestão é opcional. Já um mandamento não, queridos.
Um mandamento é uma ordem. Um mandamento é uma lei que deve ser obedecida, que deve ser seguida. Não há uma opção. Um mandamento, uma ordem, nós não temos a opção. Há quem diga assim que ordem judicial, nós temos aqui o Nosé, que é oficial de justiça, diz que ordem judicial não se discute, se cumpre. Quem é inteligente, né? Quem não é, descumpre e aí paga o preço. Então ordens não são opcionais, leis elas não são opcionais, elas estão ali para serem obedecidas. E qual é a ordem que nós encontramos? Qual é o mandamento que nós encontramos nesse texto? Repita comigo, diga: amar uns aos outros. Essa é a ordem. Ele diz: um novo mandamento eu lhes dou, que vocês devem amar uns aos outros. Amar uns aos outros não é uma opção para o cristão, é um mandamento. Diga para o seu vizinho aí, diga: amar uns aos outros não é uma opção para o cristão, é um mandamento. Jesus, ele baseado na sua autoridade, ele exigia isso dos discípulos. Ele exigia dos discípulos que eles andassem no amor de Deus. E essa exigência de Jesus para os seus discípulos, ela transpõe o tempo. Essa exigência de Jesus para os discípulos, ela transpõe a primeira geração de discípulos e chega até nós com a mesma força de autoridade. A mesma força, a mesma autoridade, a mesma importância que ela tinha para aqueles discípulos que ouviram do próprio Jesus esse mandamento, a mesma autoridade tem para nós hoje, porque a palavra de Deus, ela continua tendo a mesma autoridade para nós nos dias de hoje. Muitas pessoas entendem muito bem os mandamentos de Jesus em outros aspectos. Muita gente, por exemplo, não tem dificuldade de obedecer a Deus, né? Não tem dificuldade de entender que é um mandamento de Deus: não matarás, não roubarás, honrar pai e mãe. Alguns também ainda não entenderam esse mandamento. Mas todo mundo concorda, por exemplo, que um cristão deve estar submetido a esses mandamentos: a não matar, não roubar, e alguns outros mais convencionais. Mas amar uns aos outros tem a mesma importância, ou talvez até maior, porque lá no livro de Coríntios, Jesus trata de alguns ministérios, e ele fala do falar em línguas, ele fala do dom de curas, ele fala do dom de profecias, ele fala do dom da palavra, ele fala do dom de servir, ele fala de vários dons, e no final ele diz: o mais importante deles é o dom do amor. Nesse mesmo texto ele fala que você pode fazer tudo nessa vida, você pode vender tudo que você tem e dar aos pobres, mas se você não tiver amor, nada feito. Para ele você não fez nada. Então esse mandamento, ele tem a mesma importância, ou talvez até maior do que esses outros que a gente considera como mandamentos a serem obedecidos. Andar em amor deve ser uma marca distintiva que nos caracteriza como cristãos, querido. Andar em amor cristão, no amor de Deus, deve ser uma marca distintiva que nos caracteriza como cristãos. Deus não fica impressionado se nós declaramos um grande amor por Ele. Deus não fica impressionado se nós falamos em outras línguas, se nós cantamos bem, se nós pregamos bem, se nós somos dizimistas, mas falhamos em amar os outros membros da família dele, que são filhos dele e são nossos irmãos. Deus não se impressiona com nada que nós fazemos, se nós falhamos em amar uns aos outros. E aí, 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8,
diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você lembra quando no início eu falei que só alguém que conhece a Deus, só alguém que nasceu de novo pelo poder regenerador da palavra e do Espírito Santo é capaz de amar com o amor cristão. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, ainda nos versículos 20 e 21, diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. É forte, queridos, é forte. Será que nós conhecemos realmente a Deus? Eu quero dizer para você que se tem mágoa no seu coração, se você não consegue perdoar, se você não consegue liberar perdão, eu quero dizer para você que você ainda não conhece o Deus a quem você tem buscado. Você não conhece. Você lembra que na cruz Jesus liberou perdão quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então nós vimos que o mandamento, a ordem é amar uns aos outros. Mas aí eu acredito que cada um de nós tem um entendimento, uma concepção do que talvez seja um amor cristão. Ah, pastor, mas eu amo, sabe? Eu amo meu irmão bem longe de mim. Ah, pastor, eu perdoo, só não quero papo. Mas eu perdoo, não tenho dificuldade de perdoar. Você matou seu irmão, querido. Você sabe o que quer dizer a palavra morte? Separação. Quando você não quer contato, você matou seu irmão. Já que eu entendo e eu acredito que cada um tem uma compreensão acerca do que seja amar, como amar então? Tá, pastor, eu entendi que o mandamento, a ordem é amar, eu não tenho uma opção. Se eu quero ser cristão, eu tenho que amar uns aos outros. Mas como amar? Amar de palavras, de sentimento, amar quem nos ama, amar quem nos faz bem, enfim, como esse amor deve ser manifestado nas nossas vidas como cristãos. E aí, para não correr o risco de nós não entendermos corretamente o que Jesus queria nos ensinar, o texto que nós lemos no início, ele é muito claro. Ele diz assim: como eu vos amei. Ele não somente nos dá ordem e um mandamento de amar uns aos outros, mas ele nos ensina como deve ser esse amor. Ele nos dá um modelo a seguir. Ele diz: como eu vos amei. Para responder essa pergunta de como nós devemos amar uns aos outros, primeiro nós devemos responder a seguinte pergunta: como ele nos amou? Quando nós descobrirmos como ele nos amou, aí nós vamos descobrir como nós devemos amar uns aos outros, porque ele diz que a ordem é: ame como eu vos amei. Do mesmo jeito que eu amei você, você deve amar o outro. E aí, como foi que ele nos amou? Como foi que ele nos amou? Essa é a grande pergunta. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós, sendo que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como foi que Cristo nos amou, querido? Diga: do jeito que eu era. Diga: do jeito que eu sou. Diga: com as minhas falhas, com os meus erros, com as minhas limitações.
A Bíblia diz que Cristo, Ele prova o seu amor por nós, sendo que Ele morreu na cruz por nós. Deus prova o seu amor por nós, sendo que Ele deu a vida do Filho dEle na cruz, quando eu e você éramos pecadores. E Ele continua provando o amor dEle por nós, quando todas as manhãs Ele renova sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós desagradamos a Ele, e Ele continua nos amando do jeito que nós somos. É somente desse jeito que você tem que amar os outros, do jeito que eles são, com as suas falhas, com os seus erros, com as suas limitações. Deus nos amou do jeito que nós somos, querido. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado, mas Ele nunca deixa de amar o pecador. Ele abomina nossas atitudes erradas, mas Ele continua nos amando. Logo, essa é a maneira como nós devemos amar uns aos outros, ou seja, como as pessoas são, com seus defeitos, com as suas falhas. Sabe por quê? Porque eu e você também temos falhas, eu e você também temos defeitos, e eu e você também precisamos não só do amor de Deus, mas nós precisamos do amor de outras pessoas que também são falhas. Mas nós queremos sim ser amados por Deus, apesar das nossas falhas. Nós queremos ser amados pelas pessoas, apesar das nossas falhas. Mas nós não queremos amar as pessoas porque elas erraram conosco, porque elas falham. O nosso pecado ofende a Deus, o nosso pecado entristece a Deus, e mesmo assim Ele nos amou. E então, o que Ele está dizendo aqui, o que Ele está nos mandando fazer, é amar as pessoas, mesmo quando elas errarem com a gente. Ele diz: eu amei você quando você não era nada, quando você não valia nada, quando você não prestava para nada. Eu amei você quando você era um drogado, eu amei você quando você era um bêbado, eu amei você quando você era um prostituto, e continuo amando você todos os dias com as suas falhas. E você não quer amar o seu irmão. Eu perdoo você, eu te perdoei por tudo que você fez. Você me negou durante tanto tempo, você me abandonou, você cuspiu no meu rosto, você me fez ser cravado na cruz, e eu lhe perdoei. Mas você não quer perdoar o seu irmão. Mesmo quando os outros fazem coisas das quais nós não gostamos. É assim que Ele está nos mandando amar, porque foi assim que Ele nos amou. Esse é o padrão de vida para quem quer ser cristão. Para quem quer ser crente, aí esquece. Mas para quem quer ser um discípulo de Cristo, para quem quer renunciar a sua vida e viver a vida dele, esse é o padrão. Para quem quer renunciar o seu orgulho, a sua vaidade, o seu eu, para quem quer morrer para a sua velha vida e nascer para viver uma vida com Cristo, esse é o padrão. Quando amamos as pessoas como Jesus nos amou, todos saberão que somos discípulos de Jesus. Aqui nós encontramos as consequências quando nós obedecemos esse mandamento. Ele diz assim: quando vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se conhece um discípulo de Cristo, não é pela maneira como ele prega, não é pela maneira como ele ora, não é pela maneira como ele canta, não é pela maneira como ele dança, não é pela maneira como ele se veste. Nós conhecemos um discípulo de Cristo pela maneira como ele ama as pessoas, pela maneira como ele perdoa, pela maneira como ele libera perdão, pela maneira como ele pede perdão. Aí nós conhecemos um discípulo de Cristo. Mais ou menos um ano atrás eu fui tremendamente impactado por essa palavra, e Deus falou ainda muito forte no meu coração.
No outro texto, quando Jesus vê o povo vindo trazer as ofertas para o gasofilácio, e Jesus diz assim: se alguém tem alguma coisa contra você, vá lá, deixa aí a sua oferta, vá lá, peça perdão, se reconcilie e depois volte. E me chamou a atenção naquele texto que Jesus não diz se você tem alguma coisa contra alguém, não. Ele diz se alguém tem alguma coisa contra você. Eu digo, meu Deus, se eu quero realmente ser discípulo do Senhor, eu preciso resolver algumas questões. E eu comecei a procurar algumas pessoas e a pedir perdão. Às vezes por não ter cuidado como deveria cuidar, por ter ficado magoado quando eu não tinha motivo para ficar magoado. Ah, pastor, mas o que fizeram foi muito sério, mas a Bíblia não me dá um motivo para me ficar magoado. Ela só me dá motivo para perdoar e para amar, porque Jesus não ficou magoado comigo, e Ele não fica nem um dia magoado comigo. E uma dessas pessoas que nós procuramos, nós levamos um casal de discípulos conosco, eu e a minha esposa. Sabe o que a pessoa disse? Ela disse: hoje eu acredito que ainda existe cristão sobre a terra. Eu lembrei dessa palavra quando Jesus diz aqui, Ele diz: quando você amar como eu te amei, todos saberão que você é meu discípulo. O problema é que nós estamos muito preocupados com o nosso nome. Nós queremos aparecer, nós não queremos que o nome de Cristo apareça. Nós queremos ser exaltados, nós não queremos que o nome de Cristo seja exaltado. Nós estamos preocupados com a nossa reputação, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com o nosso eu. Nós não estamos preocupados com Cristo. E foi tremendo o que Deus fez ali naquela noite. Queridos, quando nós amamos as pessoas, todos vão saber que nós somos discípulos de Jesus. A igreja de Atos era um exemplo de igreja, crescia assustadoramente, porque a Bíblia diz que eles tinham um nível de relacionamento entre os irmãos, que eles chegavam a vender coisas que eles tinham para compartilhar com quem não tinha. E a Bíblia diz que Deus acrescentava cada dia mais aqueles que haveriam de ser salvos. Quando amamos as pessoas como Jesus nos amou, todos saberão que somos seus discípulos. Querido, Jesus não trabalha, sabe, com agente secreto, não. Tem muita gente aí que ninguém no seu trabalho sabe que você é cristão. Do mesmo jeito que a gente teve essa experiência, nós ouvimos uma há pouco tempo, muito triste também. A minha esposa encontrou com uma pessoa, uma amiga dela, e conversando descobriram que uma das pessoas aqui da igreja trabalhava com essa pessoa. E fulana trabalha, é legal, é lá da igreja. Ela falou: fulano é crente. Minha esposa chegou em casa com o coração triste. Se aquela ali mesmo não, aquilo ali não é atitude de cristão. Quando nós amamos as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Cristo. Muitas pessoas se preocupam em demonstrar que são cristãos da maneira errada. Alguns querem demonstrar que são cristãos apontando o dedo para os outros, criticando, condenando. E aí não estão apontando para Cristo, estão apontando para si mesmo. Outros querem demonstrar que são cristãos adotando uma linguagem, um evangeliquez, que todo mundo pode aprender e pode repetir. Todo mundo pode chamar o outro de varão, todo mundo pode chamar o outro de varô, todo mundo pode dar glória a Deus, todo mundo pode dizer eu recebo, todo mundo pode dizer em nome de Jesus. Eu quero saber é quem tem coragem de amar como Jesus amou. Tentar demonstrar que é cristão
através do falar, da linguagem é muito fácil, um conjunto de chavões evangélicos que todo mundo pode aprender, e todo mundo pode repetir. Outros tentam mostrar através da sua espiritualidade na igreja. Não adianta na igreja você plantar bananeira, chorar, cair, bolar e não ter coragem de perdoar ou pedir perdão, e não amar como Jesus amou. Não adianta. Andar no amor de Deus é um caminho mais excelente, queridos. Presta atenção que eu vou dizer para você. Andar no amor de Deus é um caminho mais excelente do que visões, do que línguas estranhas, do que discernimento de espíritos, do que milagres e profecias, pois tem a ver com a essência e o caráter de Deus. Tem a ver com aquilo que Deus é. Se você quer que outros saibam que você é um cristão, ame como Jesus amou. Todo mundo na igreja, todo mundo no seu trabalho, todo mundo na sua faculdade, todo mundo na sua família vai perceber que há algo em você que não é você. Todo mundo vai perceber que você fez algo que ser humano normal não faz. Todo mundo vai perceber que você é diferente. É Cristo em você, querido. É Cristo em você. Eu e minha esposa tomamos algumas atitudes que muitas pessoas da igreja não entenderam. Mas aos poucos, quando foram convivendo um pouco mais com a gente, entenderam. É obediência. É decidir amar como Ele amou, queridos. Porque nós precisamos desse amor, não só dele, mas de outras pessoas também. Nós também precisamos ser amados como Ele amou. Nós também precisamos de pessoas que nos amem com as nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas limitações. E se nós queremos colher isso, nós temos que semear isso que nós temos colhido. O amor que nós temos semeado, nós temos colhido. Você vai se tornar o maior evangelista da face da terra. Sabe por quê? Porque você vai estar evangelizando 24 horas por dia. Porque onde você estiver, você vai estar evangelizando com as suas atitudes de amor. Onde você estiver. Onde você estiver, você vai estar procurando uma oportunidade para servir. Onde você estiver, você vai estar procurando uma oportunidade para ser um pacificador. Onde você estiver, você vai estar procurando uma oportunidade para amar as pessoas. Simplesmente amar. Aí vem aquela velha pergunta: é fácil? Não. É possível? E a resposta é não e sim. Não é possível pela nossa própria força. Não é possível através da nossa natureza humana. Mas é possível sim, pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Através de uma vida de intimidade, de uma vida de oração, de uma vida de leitura e meditação na palavra. É possível sim. É possível. O problema é que nós queremos viver uma vida com Deus pela carne. Nós queremos obedecer a Deus sem alimentar o nosso espírito. Em Gálatas, Paulo é muito feliz quando ele coloca, que ele diz que há uma luta. A carne milita contra o espírito. A carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito deseja o que é contrário à carne. Aí nós queremos viver uma vida de obediência a Deus. Nós queremos andar no nível de santidade. Nós queremos andar no nível de amor. Nós queremos andar no nível de obediência sem ter uma vida de oração. Não vai, filha. Não vai. É por isso que nós decidimos, os pastores, segunda a sexta-feira, de 8h30 às 11 da manhã, nós estamos na igreja. O nosso tempo a sós com Deus. E no sábado e domingo nós fazemos em casa. Porque sem vida de oração, sem vida de intimidade, sem fortalecer o espírito, você vai estar dentro da igreja sendo dominado pela carne.
Você vai estar dentro da igreja agindo na carne, dando mau testemunho, sem as pessoas olhar e reconhecer você como um cristão. Romanos 5,5 diz assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus derramou do seu amor nos nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ser cheio do amor de Deus. É impossível alguém cheio do Espírito não ser cheio do amor de Deus. É impossível alguém cheio do Espírito não perdoar. É impossível alguém cheio do Espírito não pedir perdão. O problema é que nós somos cheios de religiosidade, cheios de doutrinas, que a nossa religiosidade mata, a nossa religiosidade condena. Mas quando nós somos cheios do Espírito, Romanos 5,5 diz que Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Você quer saber se alguém é cheio do Espírito? Não vá nessa, querido, de que todo mundo que cai, todo mundo que fala em língua, tudo aquilo. Você quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Veja se ele é alguém que perdoa e que pede perdão e que anda em amor. Aí você vai saber. Aí você vai estar diante de um homem e de uma mulher que é cheio do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito, é necessário ter uma vida de intimidade. É necessário buscar de Deus. Quem não ama, com esse amor não conhece a Deus. É nesse nível de cristianismo que nós vamos andar, querido. É nesse nível de cristianismo, porque é esse nível que agrada a Deus. É esse nível que nos torna discípulos de Cristo. Não importa o que vai ficar para trás. Não importa o que vão pensar de mim. Não importa se vão pensar que eu fiquei abestalhado. Não importa. O que importa é o que Deus vai pensar. O que importa para mim é agradar o coração de Deus. Se desejamos ser cristãos, a exigência dele, o mandamento dele é que amemos uns aos outros. Que sejamos conhecidos como seus seguidores pela maneira como nós amamos as pessoas. Que sejamos conhecidos como cristãos pela maneira como nós amamos as pessoas dentro, fora da igreja, qualquer lugar que a gente estiver. Porque Cristo não amava só os cristãos, Cristo amava todos. Pela maneira como nós amamos o homossexual, pela maneira como nós amamos a prostituta, pela maneira como nós amamos qualquer pessoa, pela maneira como nós amamos os presidiários, pela maneira como nós amamos aquelas pessoas que um dia erraram e falharam, pela maneira como nós perdoamos, pela maneira como nós liberamos perdão e pela maneira como nós pedimos perdão. Eu não sei qual é o desejo do seu coração. O desejo do meu coração é me tornar cada dia mais parecido com Cristo. O desejo do meu coração é me tornar um discípulo de Cristo. O desejo do meu coração é de que eu diminua cada dia e que Ele cresça em mim. O amor é o caminho mais excelente para o cristão. Amém?